Olá! Hoje estudaremos a caatinga. Caatinga vem do tupi, ca, que significa mata, e tinga, que é branca, ou seja, mata branca. E é o único bioma exclusivamente brasileiro, o que significa que grande parte do seu patrimônio biológico não pode ser encontrado em nenhum outro lugar do planeta. Este nome decorre da paisagem esbranquiçada apresentada pela vegetação durante o período seco. A maioria das plantas perde as folhas e os troncos tornam-se esbranquiçados e secos. A caatinga ocupa uma área de cerca de 850.000 km², cerca de 10% do território nacional, englobando de forma contínua partes dos estados da Paraíba, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Maranhão, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, ou seja, principalmente a região nordeste do Brasil, e parte do norte de Minas Gerais, que fica na região sudeste do Brasil. A caatinga é o mais fragilizado dos biomas brasileiros. O uso insustentável de seus solos e recursos naturais ao longo de centenas de anos de ocupação, associado à imagem de local pobre e seco, fazem com que a caatinga esteja bastante degradada. Os problemas de conservação da caatinga surgiram desde o início do processo histórico de colonização do Brasil, que influenciou a formação das características atuais do bioma, pois esta região do sertão nordestino foi cenário do primeiro contato do português no país. Desta forma, foi a primeira área interiorana desmatada e com riquezas usufruídas para a obtenção do lucro europeu no Brasil, permitindo a introdução de espécies invasoras e com a consolidação dos sistemas econômicos de produção do gado desde o século XV a XVIII, a formação de um clima semiárido e seco. Usufruídas para a obtenção do lucro europeu no Brasil, permitindo a introdução de espécies invasoras e com a consolidação dos sistemas econômicos de produção do gado desde o século XV a XVIII, a formação de um clima semiárido e seco. Entretanto, pesquisas recentes vêm revelando a riqueza particular do bioma em termos de biodiversidade e fenômenos característicos. Do ponto de vista da vegetação, a região da Caatinga é classificada como savana estépica. Entretanto, a paisagem é bastante diversa, com regiões distintas, cujas diferenças se devem à pluviometria, fertilidade, tipos de solo e relevo. Uma primeira divisão que pode ser feita é entre o agreste e o sertão. O agreste é uma faixa de transição entre o interior seco do sertão e a Mata Atlântica, que é a zona de mata. Já o sertão apresenta a vegetação mais rústica. Outras subdivisões comuns incluem seridó, curimatau, caatinga e carrasco. Em termos de tipos de vegetação, a caatinga do seridó é uma transição entre o campo e a caatinga arbórea. Cariri é a caatinga com vegetação menos rústica. O carrasco, termo aplicado a vários tipos de vegetação, corresponde a uma savana muito densa, seca, que ocorre no topo de chapadas, caracterizada pelo predomínio de plantas caducifólias, lenhosas, arbustivas, muito ramificadas e densamente emaranhadas por trepadeiras. Ocorre, sobretudo, na Bacia do Meio Norte e Chapada do Araripe. Porém, floristicamente, alguns autores consideram o carrasco mais próximo do cerradão, ou catanduva, do que da caatinga. Nas serras que apresentam mais umidade, surgem os brejos de altitude da Mata Atlântica. Os tipos de vegetação presentes na região florística nordestina, segundo o IBGE, são savana estépica, que é a caatinga do sertão árido, com suas disjunções vegetacionais, floresta ombrófila densa, floresta ombrófila aberta, floresta estacional semidecidual, floresta estacional decidual e savana. A vegetação da caatinga é adaptada às condições de aridez, ou seja, são plantas xerófilas. Foram registradas até o momento cerca de 1.000 espécies, estimando-se que haja um total de 2.000 a 3.000 plantas. A caatinga apresenta vegetação típica de regiões semiáridas, com perda de folhagem pela vegetação durante a estação seca.
Anteriormente, acreditava-se que a caatinga seria o resultado da degradação de formações vegetais mais exuberantes, como a Mata Atlântica ou a Floresta Amazônica. Essa crença sempre levou à falsa ideia de que o bioma seria homogêneo, com biota pobre em espécies e em endemismos, estando pouco alterada ou ameaçada desde o início da colonização do Brasil. Tratamento este que tem permitido a degradação do meio ambiente e a extinção em âmbito local de várias espécies, principalmente de grandes mamíferos, cujo registro, em muitos casos, restringe-se atualmente à associação com denominação das localidades onde existiram. Entretanto, estudos e compilações de dados mais recentes apontam a caatinga como rica em biodiversidade e endemismos, e bastante heterogênea. Muitas áreas que eram consideradas como primárias são, na verdade, o produto de interação entre o homem nordestino e o seu ambiente, fruto de uma exploração que se estende desde o século XVI. Muitos pensam que a caatinga é um conjunto de paisagens idênticas, mas na realidade não é bem assim. Ela tem paisagens de agreste com terras secas e pouca água, que são as mais mostradas pela mídia e que a maioria das pessoas reconhece imediatamente como do bioma. Porém, ela também contém terras frias, com mais águas e plantas de grande porte. Assim, a caatinga é um bioma com muita diversidade. Sua fauna é composta por aproximadamente 1.307 espécies animais, sendo que 327 são exclusivas deste bioma. Sua flora é muito rica, e mesmo com clima semiárido, podem ser encontradas paisagens muito belas e diversas, possuindo cerca de 5.311 espécies vegetais. A fauna possui baixas densidades de indivíduos e poucas espécies endêmicas. Apesar da pequena densidade e do pouco endemismo, já foram identificadas 45 espécies de anfíbios, 95 de répteis, 975 de aves, 148 de mamíferos, 240 de peixes, num total de 1.225 espécies de animais vertebrados. Pouco se conhecendo em relação aos invertebrados. Descrições de novas espécies vêm sendo registradas, indicando um conhecimento botânico e zoológico bastante precário deste ecossistema, que, segundo os pesquisadores, é considerado o menos conhecido e estudado dos ecossistemas brasileiros. Na caatinga vive a ararinha azul, ameaçada de extinção. O último exemplar da espécie vivendo na natureza não foi mais visto desde o final de 2000. Outros animais da região, como o sapo cururu, asa branca, cutia, gambá, preá, veado catingueiro, tatu-peba e saguê de tufos brancos, entre outros. O bioma encontra-se ameaçado. A exploração feita de forma extrativista pela população local desde a ocupação do semiárido tem levado a uma rápida degradação ambiental. Além da vulnerabilidade, a desertificação do bioma, graças ao seu mau uso do solo e o superpastoreio, segundo a estimativa, cerca de 70% da caatinga já se encontra alterada pelo homem, e somente 7% de sua área encontra-se protegida em unidades de conservação. Menos de 1% de sua área está em unidades de proteção integral, como parques, reservas biológicas e estações ecológicas, que são as mais restritivas à intervenção humana. Em 2010, o primeiro monitoramento já realizado sobre o bioma constatou que a caatinga perde por ano e de forma pulverizada uma área de sua vegetação nativa equivalente a 2 vezes a cidade de São Paulo. A área desmatada equivale aos territórios dos estados do Maranhão e do Rio de Janeiro somados. O desmatamento da caatinga é equivalente ao da Amazônia, bioma 5 vezes maior. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, resta 53,72% da cobertura vegetal original. A principal causa apontada é o uso da mata para abastecer siderúrgicas de Minas Gerais e Espírito Santo e indústrias de gesso e cerâmica do semiárido. Os 2 estados com maior incidência de desmatamento deste tipo de bioma são a Bahia e Ceará. A caatinga perdeu 45% da área original. Este número confere à caatinga a condição de ecossistema menos preservado e um dos mais degradados. Como consequência desta degradação, algumas espécies já figuram na lista de ameaçadas de extinção do IBAMA. Outras, como a aroeira e o umbuzeiro, já se encontram protegidas pela legislação florestal de serem usados como fonte de energia, a fim de evitar a sua extinção. Quanto à fauna, os felinos, como onças e gatos selvagens, os herbívoros de porte médio, como o veado catingueiro e a capivara,
As aves, como a ararinha azul, a voante e abelhas nativas, figuram entre os mais atingidos pela caça predatória e destruição do seu habitat natural. Curta, comente e compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal. Beijos e até mais!